Hoje, 26 de maio de 2011, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando no estúdio do Museu de Imagem e Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Serginho Chulapa. Aqui quem fala é a coordenadora do Centro de Memória Esportiva Museu Devaney, acompanhado do jornalista Lauro Tupino e do assessor de imprensa Inível. Bom, boa tarde, Serginho. Boa tarde. Nós gostaríamos de iniciar o seu depoimento, você nos contando a data, o local, o nome dos seus pais, a data, o local do seu nascimento, né? E o nome dos seus pais. Tá bom. Sérgio Bernardino, nascido em São Paulo, no dia 23 de 12 de 53. Né? O nome do meu pai é Otávio Bernardino e o nome da minha mãe, Laura Ribeiro Bernardino. Nós gostaríamos de saber quando e por que você veio para Santos. Eu vim para Santos, até é engraçado. Eu tive... fiquei em São Paulo há muito tempo, uns 10, 11 anos. Foi quando estava para ir para o Flamengo, aí o diretor, o presidente Milton Teixeira me ligou para São Paulo, aí pintou essa proposta. Então foi quando eu vim parar aqui em Santos. Ah, desculpa aqui. É esse mesmo? Era esse? Né? Desculpa aí, gente. Quer ir de novo aí, gente? Uhum. Quer ir de novo? Não, posso ir, né? Tá. Então, aí eu tive a felicidade de vir para o Santos em 1983. Um time que eu já torcia e um time uma cidade que eu já gostava, né? Então, realmente, eu optei para vir para Santos, até com salário menos do que era do Flamengo, e já estou aqui há 27 anos. Mas você tinha amigos aqui em Santos? Tinha amigos, os jogadores do Santos, né? Na oportunidade, eu tive a oportunidade de vir jogar 2 vezes contra eles aqui. A gente já tinha amizade fora de campo, então realmente isso aí facilitou bastante a minha vida. Estava o Gilberto Sorriso, estava o Nelsinho, então realmente, como a gente jogou no São Paulo junto, facilitou a minha vinda para cá pelos amigos que eu tenho em Santos. Mas quando você começou no São Paulo, você começou não como centroavante. A tua origem não é de centroavante. Dá para explicar isso? Dá para explicar sim. Eu tenho 1,94 m, né? E era totalmente desproporcional jogar na ponta esquerda. Mas eu comecei na ponta esquerda. Aí foi quando o Tele me lançou em 72, eu era juvenil. Depois eu fui emprestado para o Marília 1 ano, né? E voltei em 74, naquela tarde horrível que eu já vi na minha vida, foi quando o Mirandinha quebrou a perna e eu estava no banco, mas não como centroavante, eu era o único atacante que estava no banco, né? Aí foi quando ele quebrou a perna, aí o Poi olhou, não tinha outra opção, tinha que ser eu mesmo, né? E eu tremendo no banco de maior nervosismo, né? E aí entrei como centroavante, estava 1-0 o gol do Mirandinha, entrei, fiz os outros 2 gols, ganhamos de 3-0 e dali para mim tudo começou a minha vida de centroavante. Mas a tua história repete outras histórias, ou seja, você jogava como ponta esquerda, acabou como centroavante, tem futebolistas que já começaram como lateral, acabaram como centroavante, e não era uma novidade. Foi uma casualidade que... Casualidade. E tem muitos... Eu não estava... Pelo meu biotipo, na ponta esquerda é muito difícil. Não era veloz, né? Não estava conseguindo ganhar uma posição no time do São Paulo, né? Então foi quando o Poi... Eu estava até pensando em mudar de posição, não sei se era centroavante ou o que era, mas quando foi que só tinha eu uma opção no banco, foi quando o Poi me colocou. E entrei e ali achei meu posicionamento pela minha estatura, pelo corpo que eu tinha na época, né? Treinava muito, então eu protegia bastante pela altura. Então realmente ali começou e me dei bem em 10 anos de titular do São Paulo. Você chegou a disputar a posição com quem lá no São Paulo? Na ponta esquerda? Na ponta esquerda era o Piau, que jogou na Portuguesa de Esportes, né? Tinha o Paraná, finalzinho de carreira, né? E o Toninho que era um ponto esquerda. Eram 4 pontos esquerda, o outro não me recordo. Então realmente eu não tinha a mínima chance. Mas não tinha mesmo. Então foi quando pintou o olhar clínico do Poi na oportunidade, me colocou e graças a Deus me dei bem.
voltando então ao ano de 83, você já participou de uma final do Brasileiro. Um jogo em São Paulo, com o Flamengo, e a volta no Rio de Janeiro, quando teve um desfecho bem a estilo Serginho Chulapa. Saudável. Conta um pouquinho dessa Realmente, passagem. eu vim para cá em 83. Nós fomos convidados para disputar o Brasileiro, né? Então, o Milton Teixeira, com os diretores de Corte Real, e outros diretores, o Zito. Então, realmente, montaram um time bom e fizeram uma campanha muito boa no Brasileiro. Não é à toa que disputamos a final. E quase chegamos. Se não fosse o jogo do Morumbi, que a gente ganhou 2-1. Se a gente tivesse feito as oportunidades que nós tivemos no Morumbi, a gente conseguiu um resultado bom na final no Maracanã. Mas eu acho que foi uma boa campanha e pegamos os melhores times do Brasil, ou talvez do mundo, naquela oportunidade de 83. E um pênalti em cima do Pita. Um pênalti em cima do Pita, porque aí o Aragão deu cartão para 3 jogadores nossos aqui, o juiz paulista. E a nossa César Coelho não deu pênalti em cima do Pita, que seria 1-1. Aí, de repente, até a gente poderia se sagrar melhor, ou talvez campeão naquela oportunidade. E a final do jogo? A final do jogo foi uma situação, porque o pessoal pensa que eu comecei a confusão, não foi eu. Eu tô na linha do campo, o Flamengo fez o terceiro gol, e o pessoal, os fotógrafos invadiram. Ainda faltava 5 minutos. Se a gente fizesse um gol, ou talvez outro, ninguém pode dar 5 minutos, fora o acréscimo que ele ia dar. Então foi quando eu vi o Paulo Isidoro agredindo um lá no meio, falei assim, pô, começou a briga, então, como eu já gostava. Me convidaram? Eu entrei sem ser convidado, então deu tudo aquilo lá, um péssimo final de campeonato, tão importante que foi, mas isso pela invasão dos repórteres do Rio de Janeiro. Então aí... O fotógrafo até já saiu de perto. Já saiu de perto aqui. Mas Porra! Não, Vai encarar? aquele lá morreu, agora eu tô light. você falou do Pita. Não alguém o atual jogador do Santos lembra? Lembra bastante, muita semelhança pela qualidade, pelo talento e pela inteligência. Então o Paulo Henrique realmente tem muito a ver com o Pita. Logo no começo, que quem não sabe, o Paulo Henrique, quem colocou ele foi o ano retrasado, que eu assumi no lugar do Mancini, parece, né? E o Paulo foi pro banco, ele nunca tinha jogado. Então coloquei ele no segundo tempo, ele fez um belo gol. Realmente a característica dele já era semelhante ao Pita, sim. E ele tem um apelido específico, né? Ganso, que na linguagem do boleiro significa... Cara, ser ruim, né? Ele é o Ganso ao contrário, né? Realmente, ele acha espaço, ele acha uma brecha. Então, eu acho que ele faz que nem nós conversamos aqui antes. Ele jogando, o Elano fica mais solto. Ele não jogando, o Elano já sobrecarrega um pouquinho. Mas eu acho que, Deus quiser, volta nessa final. Serginho, voltando aí da fase áurea da tua carreira, você participou, acredito eu, que de uma das melhores seleções que o Brasil já teve. Talvez comparada à de 70. Diferença, uma foi campeã e a outra não. Como era esse ambiente e como era essa seleção? Bom, a de 70 ganhou, com esses excepcionais jogadores, inclusive o homem, porque estava fechado. Entendeu? Então, para mim, foi a maior seleção, porque o pessoal fala, qual foi a melhor? 70 ou 82? É 70, porque foi campeão, pô. Não é verdade? Então, o de 82, para quem não sabe, a gente vinha jogando só goleando. 3-4, 3-4, 3-4. Mas não estava aquele clima bom. Que existia Rio de Janeiro, os repórteres do Rio de Janeiro puxavam para os caras. São Paulo, a mesma coisa, Porto Alegre, Minas Gerais. Mas não tinha... O time estava ganhando. Pô, vocês que viram pela televisão, pô, tá um ambiente sensacional. Mas foi um ambiente sujo. O pessoal que não jogava, alguns, todos do Rio de Janeiro. Os outros não. Então eles faziam onda lá para jogar, o Edinho. Torcia contra. Esse eu tenho o prazer de falar o nome, que esse foi um das laranjas podres da nossa época lá, o Edinho. Tá entendendo? Então eu queria jogar no lugar do Luizinho e não ia jogar nunca. O Luizinho é 1000 vezes melhor que ele. Então, enquanto estava ganhando, estava cobrindo os podres lá de dentro. Que inclusive, negócio de chuteira, marca de chuteira. Pô, você tinha 500 pau para fazer um gol e ir pra placa. Tá entendendo? Então, o cara fazia gol, você queria abraçar o cara só faltava te dar uma porrada, meu. Pra te soltar, pra ele chegar na placa pra pegar o dinheiro. Então, como é que vai ser campeão mundial? Tá entendendo? E no jogo com a Itália, eu vou falar pra você, a Itália classificou com 3 empates. E era um time bom quanto o nosso. Eles estavam em briga com a imprensa lá, vocês devem saber disso. E classificaram com 3 empates, pegaram a gente. Então a gente foi, tipo assim, pô, isso aí é fácil, vamos passar por cima.
Vamos pensar no próximo. Podia estar jogando até hoje, que não ganharia. Não ganharia mesmo, porque não respeitamos a Itália e, segundo, o empate era nosso. Até eu me culpo. Pô, só jogadores experientes, correto? Exato. Pô, pô, gente, o empate é nosso. E aí, como é que faz? Então, vamos jogar feio. Só queria jogar bonito, aí foi uma lição e de uns grandes craques, mas de uma geração perdedora. Qual foi o time melhor que você pode dizer que jogou e com quem até hoje você guarda boas recordações como craque? Eu tive a oportunidade de jogar com 75 com o Pedro Rocha. Esse para mim foi os maiores que eu já vi, inclusive dito até pelo Pelé, os 5 maiores, Pedro Rocha está no meio. Esse foi o que me marcou mais. Aí depois tive um Muricy também jogando nessa época, foi um grande time, um dos melhores que eu já joguei. E hoje, Serginho? O que o Serginho está fazendo? Hoje eu trabalho no Santos, né? Hoje a gente faz as peneiras, a gente traz jogadores que não têm a mínima condição de vir para Santos, a gente faz peneira em periferia. Se alguém tem algum jogador, a gente vai observar para trazer para o Santos. Então isso tem dado resultado, não só eu, como o Marcelo Fernandes, tem o Joãozinho também. Então esse é o nosso trabalho lá. Você vê que as coisas estão dando certo, que a gente traz jogadores. Vim para um clube hoje que sobe de 4, 5 jogadores. E por que sobe de 4, 5 jogadores? Não tem aquela ambição de treinador, tá lá querer ser campeão de Taça São Paulo, não vai refrescar nada a carreira dele. Campeão paulista de juvenil, não vai refrescar nada. Eles têm que formar jogador para cima. Então o Santos hoje é um exemplo. Vocês podem reparar que os outros times sobem 1 por ano. Aqui sobe 4 por ano. De uma vez só, tá entendendo? Então realmente o meu trabalho é esse, a gente descobrir talentos. Então isso aí que eu faço no Santos. Vocês têm que buscar talentos cada vez mais longe, né? Que hoje o futebol se depara aqui da região com a falta de campos de várzea. Falta de campo de base. Os campos de várzea acabaram, os talentos estão... Existem os talentos. Existe. Mas não tem como se mostrar. Não tem como mostrar, tudo em periferia. Então, já que eles não conseguem vir, a gente vai. Você falou uma coisa muito importante, acabou a várzea. Não tem como, aqui o Santos, São Paulo principalmente, você procura lá, você acha um campo esporadicamente, mas é muito difícil. Aí que sai os caras, o grande aprendiz do jogador profissional que vai ter êxito, ele vem da várzea. E infelizmente. Nós temos aqui, por exemplo, a praia, mas o jogador de praia, ele vai para o campo e ele vai com um monte de defeitos. Você no campo, você aprende. E na praia não. É a mesma coisa. Aqui em Santos, a gente tem ido para o Guarujá, Praia Grande, aqueles campos bem do fundão mesmo, que não tem como ser. A praia é diferente. Jogar descalço é uma coisa e jogar de chuteira é outra. Mesma coisa a gente jogar de chuteira e ir para a praia. Tem que ter essa dificuldade. Infelizmente, então, hoje o Santos a gente tem que buscar fora e alguns talentos que aparecem aqui na região da Baixada Santista. E esse pessoal que vem de fora, esse pessoal que vem de fora, por exemplo, Paulo Henrique Ganso, veio do Pará, como é que eles chegam aqui? Eles chegam por indicação? Indicação. O Santos hoje tem muitos olheiros aí para fora do Brasil todo. Tem muitas escolinhas que são ligadas ao Santos, então isso aí tem dado resultado. Tá entendendo? Então tem... trabalho sério. Porque as garotadas não têm condição de vir, não tem grana. Então a gente vai, o Joãozinho foi para Belém do Pará, eu vou para Curitiba, o Marcelo. Então esse é o trabalho que o Santos faz, um trabalho sério. Sabe? Não que não era sério das outras, muito pelo contrário. Então hoje você tem que buscar, você tem que ir de encontro. Se deixar vir, você não vai achar nunca. Você tem que fuçar, né? O Ganso foi uma indicação do Giovani. O Ganso foi uma indicação do Giovani. A várzea tem aquele detalhe, o cara joga num campo esburacado, muitas vezes sem grama, aquele campo careca. A hora que ele pega um tapete, aí ele mostra o que ele sabe. Agora, esse garoto que está aí no Santos, que hoje, inclusive, já dizem que vai embora, o Gera, é bom mesmo? Eu acho que já foi. Também acho. Bom jogador, né? E o pai, eu acho que está estragando o filho, na minha opinião. Que ele leva para cá, ele está lá no ano, moleque. Pô, que é melhor celeiro que Santos Futebol Clube, gente. Que dá oportunidade, uma vitrine dessa. Então, eu acho que... Tomara que eu esteja errado do pai não atrapalhar o filho. Então, essa confusão com o Santos, deixa o moleque aí. E o pai, quando vem também com o filho, sempre atrapalha. Quer ver treino, quer ver isso, quer ver aquilo. Pô, deixa o moleque sossegado que a coisa vai.
E está na mão de profissionais corretos, né? Que é mais importante. Exato. Ele participou de um jogo, acho que final de ano, né? Um amistoso que teve aqui na Vila, aqueles jogos de beneficentes que jogou um tempo. Muito bom jogo. Alguma coisa. Mostrou mas não sim. teve ainda uma oportunidade. Ainda é muito jovem para ter uma chance em cima? Ele está com 16 para 17 anos. Acho que isso aí depende. Tiver que mostrar, mostra com 16, 17, 18. Né? O caso do Neymar, por exemplo, que é o segundo raio que cai na Vila, eu acho, né? Então, é verdade. Então, eu acredito que tudo vai depender da oportunidade. O Neymar e o Paulo ficaram com o Vanderlei, mas o time estava numa fase ridícula. Estava lá para cair. Não tinha como jogar esses moleques para jogar a responsabilidade em cima deles. Então, o Vanderlei segurou o máximo, o time saiu, depois do ano seguinte, você vê que o Mancini já lançou os dois. Serginho, eu queria voltar um pouquinho para trás e queria que você nos contasse como você iniciou no futebol. Como foi o seu primeiro contato com a bola? Como foi esse processo? Foi 12 até. Começou tudo em futebol de salão, né? Para o ginásio, 11, 12 anos. Aí jogando na várzea, aqueles campos terríveis, né? E é ali que você começa a aprender muitas coisas. Então eu comecei com 12, em futebol de salão, depois fui para o campo, né? Comecei a me aventurar, 15, 16 anos, mas nunca deixar de gostar de jogar bola, né? Então com 16, 17 anos eu já fui para a Portuguesa, 16 anos, com a Portuguesa de Desportos. Aí fiquei lá 6 meses, aí me mandaram embora, né? Aí falei, caramba, eu não vou desistir. Aí fui trabalhar. Falei assim, não vou desistir. Quando eu fui fazer um teste no São Paulo, eu tinha 16, 17 anos mais ou menos. Tanto tempo faz. Aí foi quando eu passei e ali tudo iniciou. Pela persistência e sabendo que a gente é capaz, né? Então, no seu processo não foi um olheiro, nem... Não, na época não tinha. Que foi... Não tinha olheiro na época. Agora que hoje o futebol mudou muito, né? Mas na época não tinha, não. A gente tem que ir na raça mesmo. 12 anos, hoje o garoto tem um procurador. Já tem um procurador, já ganha 20 pau. Já ganha bem, né? Serginho, e qual foi o mais belo gol da sua carreira? Pra mim, eu considero todos, mas sempre tem uns que são mais bonitos. Citar dois. Um São Paulo e Ponte Preta no Morumbi, com 130 mil pessoas lá dentro, uma quarta-feira, foi quando eu dei um chapéu no goleiro e fiz o gol. E aqui na Vila foi um gol que eu fiz contra o Guarani, né? Esses dois gols, pra mim, são os melhores que eu já fiz. Os mais bonitos, né? Mas tem um que a torcida do Santos não esquece. 84, né? O gol do título, esse é o mais importante de todos, né? Teve até samba pra você. Teve. Com aquela bola cruzada da esquerda? Foi. Entre o Zé Sérgio e o Humberto. Ali. E o legal foi que aquela época que torcedor dividia o estádio. Não hoje, você vai um clássico hoje com 15 mil pessoas, 11 mil pessoas. Eu acho um absurdo isso. Você falou uma coisa que é importante. Falou no futebol de salão. Que é uma invenção brasileira. Invenção brasileira. É uma invenção brasileira que se perpetuou hoje, modalidade até olímpica, né? Até olímpica, isso aí. Até olímpica. Agora, o futebol de salão hoje estaria substituindo a falta de campo de várzea? Qualquer lugar você vê uma quadra de society. Qualquer lugar que você vai, tem um society. Então aí, eu acho legal também, porque os lazeres do pessoal que vai lá, é o lugar de alguns treinadores pegarem também a molecada para treinar. Isso é importante também, porque o futebol de salão e a quadra society, ela dá uma habilidade, dá um condicionamento bom para ir para o campo. Então você tem que direcionar as duas coisas. Então eu tenho certeza hoje de que está substituindo com certeza os campos de várzea. Não tenho a menor dúvida. E o seu pai e a sua mãe, quando você disse que ia ser jogador, iniciou no futebol, como é que eles achavam essas... Minha mãe era contra, meu pai não. Minha mãe era contra pelo esporte de choque, né? Mas aí a maioria de casa ganhou, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa, gente. Quando assim, favela, vou até hoje, tá entendendo? Periferia mesmo. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Quando começaram, que você começa a jogar, o pessoal, pô, vai fazer um teste em tal lugar, pô, incentivar. Então me incentivaram bastante, né? E tinha muitos caras do mesmo nível meu na oportunidade, que não tinha condições de ir. Eu também não tinha. Então eu ia a pé, eu e o Mauro, que foi meu parceiro, ia a pé treinar para depois, sem dinheiro, sem nada. A gente ia na raça mesmo. Então minha mãe era contra, mas eu acho que valeu a pena o incentivo do meu pai, que foi o principal responsável, né? E deu no que deu, né? Quantos filhos você tem? Que eu saiba, tenho 8.
São 8 filhos com... Quase, você estava falando em casamento, 4, 5 casamentos. Então, Fernando... Tem algum que é boleiro? Não tem. Tinha só o Serginho, que... Jogar na várzea, jogar brincando com a molecada é uma coisa, você vir para um clube é outra. Então ele me enchia, o saco me enchia, eu falei, caramba, pô, vamos lá. Aí levei para São Paulo, ficou 20 dias. Aí depois de 20 não tive contato com ele, deixei ele sozinho lá. Aí ele me ligou, veio me buscar, falei que não deu certo, não, tá tudo ralado, olho tudo roxo, tá entendendo? Então, desistiu. Então, não é porque é meu filho que vai ficar, não é isso. Tem que mostrar alguma coisa. Ele não sabia um pouquinho, mas não mostrou o suficiente para superar quem estava lá, né? Mas isso me faz lembrar um velho caso do Pelé e do Zoca. O Zoca até que não era um jogador ruim. Ele jogava bom futebol. Deu Mas azar na época, né? Deu azar na época. Na boa. Quando o cara fazia uma comparação entre os Zoca... dois irmãos, pô, mas pelo amor de Deus. E é o caso. É isso aí mesmo, O teu filho tinha que ser um jogador, pelo menos igual a você. Como... Pela genética, né? Mas não existe, na minha opinião, médico, o filho ser igual, jogador de basquete, sempre tem uma diferença, não sei explicar, mas sempre tem. Ou tem uma vingança como teve o Pelé, né? O filho virou goleiro. Virou goleiro. Aí era o filho. Aí é complicado, né? Serginho, o futebol sempre foi sua paixão. Você teve outras, lógico, 8 filhos e tantos casamentos. Mas tinha uma outra paixão que sempre te envolveu. Que acho que obrigou até a mudar de camisa, né? Você gostava muito de uma camisa verde e hoje gosta de uma camisa branca. É o carnaval. Como é que você... Sim, a gente saía no camisa verde, a gente tinha ala dos boleiros, né? Eu, Basílio, o Sinho, o Badeco, aquele pessoal da época, né? Então a gente tinha essa... Apesar de ser verde, mas a gente tinha uma paixão pela escola, na verdade. Então, a gente tinha a ala dos boleiros com os amigos, né? E a família, e a mulher, e a filha. Então, realmente, uma das grandes paixões foi o carnaval para mim, com certeza. Mas hoje você ainda participa? Não mais, que a idade vai chegando, você olha para a avenida, a avenida parece um aeroporto, cara, assim, não dá para chegar. Quem sabe vai para voltar é difícil. Então, curtimos legal e vejo pela televisão. Você prestigiou, né? Prestigiei, inclusive nós saímos da Sangue Jovem, que a gente tava sentindo legal, a ala da velha guarda. Então você dá para ir tomando a cervejinha, batendo um papo, aí tu chega lá no final. Mas agora para sair em São Paulo não dá. Aí, inclusive, teve Mané Maria. Tem o Mané, tem o Edu, o Everaldo. O ano que vem, surpresas na parada. Quem sabe ver no carro aí? Vai ser homenageado? Não, é surpresa. Mas, Sérgio, hoje a gente vê jogadores de medianos para baixo ganhando uma fábula. A tua época não era assim, né? Não era. O futebol mudou muito, né? Mudou muito. Hoje é força, hoje é velocidade. Na época minha tinha todos os times quase do mesmo nível, né? Então o futebol daquela época era totalmente diferente. Então, sobre ganhar, a gente vê tantos exemplos aí de jogadores da minha época, o que veio depois tendo dificuldade, né? Então o pessoal sempre pergunta, e aí, na sua época você não ganhava dinheiro? Não, a gente ganhou dinheiro. Nós ganhamos dinheiro compatível com o preço que era da época do negócio de apartamento. Só não tem apartamento hoje, naquela época, que não quer. Você vê, tem uns casos, o próprio Mira também teve um problema. Então, gente, você tem que saber administrar a sua carreira e saber administrar o dinheiro. Senão você vai ter problema. Hoje não, hoje já é força, hoje já é marketing, já, entendeu? O futebol mudou bastante, mas não deixa de ser apaixonante, né? Hoje as pessoas também, o jogador de futebol, ele é o globetrotter, ele joga futebol, ele faz propaganda da chuteira. É isso aí mesmo. Apesar que da minha época também já tinha, eu também fiz muita... Mas não era tanto como... Não, lógico que não, totalmente diferente, né? 45 anos atrás. Então, entendeu? Totalmente diferente. No outdoor de cueca. De cueca, Acho que era da Macho. Né? Acho que era isso aí mesmo. Então... Você teve a oportunidade de ir para o exterior? Não, morei 2 anos em Portugal. Morei 2 anos em Portugal, mas não como hoje. Hoje, se a gente jogasse, a gente estava na Europa todo mundo, né? Fiquei 2 anos em Portugal, joguei na Turquia, fiquei 1 ano e meio lá em Istambul, né? E finalzinho de carreira fui para jogar em Hong Kong, cara. Porra, meu, uma dificuldade tremenda, um frio desgraçado lá. Dificuldade na língua. Na língua também, tinha um tempo lá, mas o cara também não era bom, então fiquei 6 meses, aí vim pra cá, encerrei a carreira e...
Você sempre gostou muito de andar de avião, né, Sérgio? Eu, se eu pudesse evitar. Mas tinha que ir, né, cara? Não tem jeito. Então, essa viagem para Hong Kong que eu fiz deu 35 horas. Fiquei. Tomava uma garrafa de uísque, ficava chumbado e acordava banho e Hong Kong não chegava. Então, realmente foi. Mas a gente vai aventurando, né? Mas acho que pelo menos valeu a pena. Mas você andou acertando, dando um trabalho, fez um bom trabalho como treinador. Fiz sim. Tive alguns lugares, inclusive no Santos mesmo, quando caía algum treinador técnico, eu ia lá, Salvador da Prata, mas com maior satisfação, tá entendendo? Então hoje, eu não sou mais treinador, eu quero só ficar nesse trabalho social, que eu acho que é social, que a gente faz com a molecada. Você se encontrou nesse trabalho? Me encontrei. Seria mais importante do que ser treinador? Quer dizer, descoberta? Sabe por que eu me encontrei? Porque eu vim de lá. Entendeu? Eu vim de lá e eu sei quanto é difícil. Correto? Então, se você vai num lugar, pelo amor de Deus, meu filho, que se ele não tiver alguém que indica, não chega. E tantos talentos que tem fora. Entendeu? Então, como eu passei por isso, São Paulo, vou em favela e entro em favela, não tenho medo de entrar. Então, a gente pergunta, tem vários amigos meus também, que sozinho não dá para fazer, eles estão espalhados em São Paulo para ver, se vier algum jogador meio fora de série, você me dá um toque, a gente pega, vai, traz o pai para cá e tal. Então, é assim que funciona. Eu me encontrei sim. Você se identificou com esse Exatamente. Esse trabalho, inclusive, eu não tenho direito de pedir mais nada para ninguém, tá entendendo? Então, estou no Santos, hoje a gente faz um trabalho, não deixa de ser social, que eu falei para vocês. Estou satisfeito, ó mesmo. E morando no lugar que eu gosto, né? Que é Santos aqui. A praia sempre foi um atrativo a mais da cidade. Mas aqui o que te prendeu também foram as amizades, o ambiente. A turma é diferente de São Paulo, cara. Você vai num bar aqui, o pessoal te respeita. Não que lá não respeitasse, mas é totalmente diferente, a cabeça do santista é diferente. Você vai, anda na praia, cabeça erguida para tudo quanto é lugar, então você sente que você é respeitado. Não só por uma torcida, como pelas outras também. Então é legal isso. Para mim, particularmente, eu tive essa felicidade de ter muitos amigos. Até os que eu briguei, o que teve uma desavença, não tenho mágoa. Mas se quiser conversar, conversa também. Se não quiser conversar, não conversa. Mauro é meu amigo. Rolamos no campo, não teve soco, não teve nada. Então a gente é amigo desde a infância. Né? Rolamos lá e depois fomos tomar cerveja. O que aconteceu? Eu falei, Mauro, eu fiquei cego, não deram um pênalti em mim, que eu te vi até barba, você mesmo, né? E aí rolamos e não deu nada. E aquele diretor do Guarani? Do Guarani, que lá foi quando eu... Fez uma operação? Fez uma operação, mas tá com problema até hoje. Ele me ofendeu, cara. Chamou de negócio de racismo, né? Eu não vou fazer B.O. nada, eu já resolvo na hora, entendeu? Então foi que eu resolvi com ele. Aí foi um chute certeiro. Eu acertei legal. Direita ou esquerda? Esquerdo. Bem na partinha, entendeu? Ainda bem que ele tava com aquelas calças igual de gaúcho. Deu uma amenizada, né? Então foi um momento... tudo que eu fiz, se eu parar, vocês podem perguntar, você fazia tudo de novo voltando ao tempo? Não faria. Muita coisa eu não faria, você não tem a menor dúvida. Diminuía, mas mantinha a mesma personalidade que eu tinha. Era só não ferver. Não ferver. Eu ia de 0 a 100 em 2 segundos. Eu acho que já é natural no futebol, né? Muita gente fica estressado. É isso aí mesmo. As provocações são constantes. Então... Agora, a pior coisa que existe, e a gente vê pela televisão, a televisão mostra, uma das piores coisas que existe é o jogador jogar bem, saber jogar, e aqueles pernas de pau ficarem dando pancada e xingando. Caso Neymar. Então, até hoje é isso. Então você vê, o próprio Neymar, na época nossa também era assim. Pintou um craque, você viu, ontem ele estava no campo, no jogo contra o Cerro Porteño, num jogo aí, ele tomou, acho que mais de 30 pancadas, tá entendendo? Então é complicado, se o juiz não mudar a maneira de se, não mudar o critério, então a gente reza para ele não se machucar, né? Isso é que a gente reza direto. No jogo anterior a esse, do Santos e quem foi que foi lá no Paraguai, se não me engano? Santos e Cerro Porteño. Não, também o treinador do time adversário começou a xingar o o Neymar, o cara do... América do México. Não é não. Agora... Time colombiano. Once Caldas. Foi esse aí mesmo. Começou a xingar. Isso não é esporte. Então quem que tem que tomar atitude? Era o representante.
Ontem o Neymar, num jogo, o Neymar tirou a camisa, colocou, o cara, o representante chamou o juiz, foi dar cartão amarelo que não podia. Então o cara xingando o jogador. Então acho que tinha que tomar uma atitude. Aí que eu falo negócio de critério, que é um absurdo. Cada um tem o seu. Né? Existe uma situação nessa do Neymar que eu acredito até que tenha acontecido com você na tua época, Aura. O Neymar foi criticado pelo Mano Menezes, que hoje é técnico da seleção brasileira, naquele episódio que ele deu o chapéu no Chicão, com a bola parada. Ele foi criticado pelo Muricy, que ainda era técnico do São Paulo, pela forma como ele driblava e voltava e fazia. E hoje, os dois querem ele no time titular e não tem jeito, ou seja, reconhecer o talento do garoto. E isso serviu, inclusive, até por conversa com um e com o outro, para ele amadurecer. Com você aconteceu isso? Não, comigo não tive, eu já era explosivo já de berço. Pela minha maneira de ser, né? Totalmente diferente do Neymar. O Neymar hoje, aquilo que aconteceu com ele lá, a imprensa caiu em cima dele querer discutir com o Dorival, eu aprendi as coisas com 29 anos, tá entendendo? Muito tempo, não sendo igual a ele, mas querendo tomar atitudes que não era do meu alcance, né? Então ele aconteceu com 18 anos, então você acabou de falar. Hoje ele está maduríssimo com 20 anos, porque aprendeu que ele tem que pôr na cabeça dele que ele é o cara, ele é a bola da vez. Ele é o cara, gente. Então ele tem que aprender. Então o Muricy conversou com ele, você vê, hoje ele não reclama, parte pra cima e não tem medo. Então isso é legal, uma coisa que eu comecei a aprender, não que nem ele que eu disse, mas mais ou menos, só jogar futebol. E jogar futebol sabe que ele sabe. Então você vê hoje ele toma pancada, toma porrada e fica na dele, parte pra cima. Então isso que é legal também. Quanto mais bate, mais ele vai. Agora você teve um trabalho muito forte com o Tele Santana, né? Tive. Você trabalhou com o Castilho também. Carlos Castilho, pra mim foi um dos melhores que eu trabalhei, né? Em 84 que nós somos campeão. Caráter, me ajudaram muito, ou talvez tentaram me ajudar muito, né? Então eu acho que alguma coisa eu tinha que abrir minha cabeça, nem se fosse com 20, com 19, com 30, com 38, com 50. Então a vida, é bom você ouvir conselho de quem sabe dar, mas a vida, você vai aprendendo com o decorrer da vida, cara. Então não tem jeito, então, sabe, eu pensei que não ia aprender nada, eu tô com 58 anos, tô aprendendo coisas ainda com as outras pessoas de 20, de 21, então a vida é assim, No teu trabalho no dia a dia, quando tu pega um garoto que você olha e fala assim, pô, isso aqui é um chulapinha, esse vai me dar dor de cabeça. Tu chega junto, conversa. Não, converso como bastante. O garoto reage? Converso bastante. Inclusive com o próprio Neymar conversei várias vezes. É a maneira que você tem que saber falar. Senão você vai inibir o moleque chora. Então você tem que saber tocar no sentimento dele. Então a gente pega, a gente vai lapidando, com maior paciência. Que hoje tem que ser assim. Não adianta você chegar, começar a gritar, xingar os moleques e tal. Não vai dar nada. Então ele vai se melindrar e não vai render o que sabe. Então a gente cobra com seriedade, tá entendendo? E brinca com clareza com eles. Sérgio, quem foi teu grande ídolo antes de você ser o Sérgio Chuvalo? Grande ídolo, bom. Com quem você se espelhava? Tirando o Pelé? Não, tirando esse aí é fora. Esse é fora. Esse é fora. Meu grande ídolo, que me espelhei bastante, foi o César Maluco do Palmeiras. César, centroavante. Tem tudo a ver também. Tem tudo a ver. Dois xarope. Então eu tive o mesmo bairro. Mas era o estilo de não afinar dentro do campo, de Então, você vê, brigar. o negócio de afinar, eu sinceramente, gente, pelo meu tamanho também, eu aproveitava bastante. Eu, graças a Deus, não cooperei de nada. Eu tinha, vira e mexe uma distensão. Então, porque eu protegia bastante. Na época, hoje a idade chega, você vai puxando. A parte mais roxa era o cotovelo. Era o cotovelo, né? Então eu deixava isso aqui, eles batiam. Tem muitos zagueiros hoje que usa pro... Mas sem fazer assim para não machucar. Eu deixava assim, eles batiam. Então, naquela época não tinha negócio de caneleira, não tinha negócio de colocar atadura, nada. Era meia e vambora. Então, eu, graças a Deus, se eu desse moleza também, eu tava com os dois tornozelos arrebentados. Hoje você vê moleque aí de 18, 15, 16 anos operando o joelho, né? Então, com toda a tecnologia. Corpo pra bater? Corpo pra bater, isso aí não. Agora, batendo um cara de 1,94 os caras pensavam duas vezes, né? Você imaginou se o Neymar tivesse a tua compreensão? Ou aí, você ia pensar duas vezes. Ia bater e voltar, Você, fora do futebol, você aqui na cidade, você
se envolveu com algum outro tipo de atividade, seja de caráter beneficente, ou seja de auxiliar algum tipo de entidade? Você tem alguma... Não, a gente faz aí umas... Não precisa nem ser uma festa, né? Os jogos que eu faço no final de ano, você sabe, a gente arrecada sempre... É tudo de graça, cerveja, comida, tudo de graça. Mas só que tem que trazer um alimento de casa e tal. Então a gente tem arrecadado bastante coisa, cara. O meu maior sonho aqui em Santos, antes de morrer, é fazer uns jogos aí, um jogo beneficente na Vila Belmiro, que eu estou pensando já há muito tempo com alguns empresários, fazer um jogo para os hospitais aqui de Santos. Então isso aí eu, falando em primeira mão para vocês, nunca estou aqui nesse assunto, então esse é meu sonho. Mas a gente tem feito algum trabalho, dado camisa para Casa de Esperança, dado outras entidades para rifar, entendeu? Para poder colaborar em alguma coisa, mas eu gostaria de fazer bem mais. Que a gente puder ajudar. Eu sei disso. Você falou da molecada. Eu lembro, tanto eu quanto o Inívio e você um pouco mais novo, nós somos numa época em que o grande sonho de todo jogador de futebol era vir para a Vila Belmiro. Ainda é? Eu acho que tem dois clubes hoje que são preferência, na minha opinião, nacional, que são São Paulo e Santos, né? Pela estrutura, pelo clube em si, né? Turbulências passam. Tanto no Santos como no São Paulo já passou. Mas hoje eu tenho andado, os jogadores, vai lá que vim pro Santos, o pessoal vem mesmo. Porque é o time da moda, hoje é o time sensação, né? Ganhando uma Libertadores, principalmente, ainda vai ser um espetáculo fora do normal, né? Então, eu acredito que hoje existe Santos, São Paulo, os dois clubes mais preferidos de jogadores. Você falou que é o clube sensação, em função dessa mesma molecada. Dessa mesma molecada. Vocês vão garimpar. Exatamente. Então, o Santos hoje está, cada ano que passa, vai tendo sensações, né? Isso pelo trabalho, pelo respeito que você tem. No empresário, a gente lá, comigo pelo menos não tem vez. Tá entendendo? Então a gente vai lá, a gente trabalha, conversa direitinho e vamos trabalhando, tudo em prol do Santos. Quantas vezes o raio caiu no mesmo lugar aí no Santos? Hein? Caiu bastante, hein, gente? O nego fala que só caiu uma vez. E vai cair mais? Vai cair mais. Tem uns jogadores aí de base aí de 12, 13 anos, 14, que está sendo bem preparado embaixo, que tem um pessoal competente. Não estou falando de mim, do Marcelo e do Joãozinho. Lá para baixo, muita gente competente, gente. Claudinei, que está agora, nossa, tem bastante gente boa nas categorias de base do Santos. Tudo aquilo que eu falo, coisa séria. Quando a coisa é séria, ela vai. Quando a coisa é séria, ela termina séria. Então hoje... Não, pode falar. você foi um atacante. A tua função era pôr o goleiro para tirar o goleiro da jogada. Dá para você explicar o porquê evoluiu o goleiro brasileiro hoje, que a nossa escola, nós nos olhávamos no argentino e no Uruguai. O que está acontecendo? Tudo isso faz parte de um preparo, de uma infraestrutura boa? Treinador de goleiro, primeira época não tinha. Então hoje tem caras específicos para treinar goleiro. Eu sou daquela opinião que tem não treinar cada um da oposição. Hoje eu acho que tinha que ter treinadores centroavante, tá entendendo? Essa é uma ideia. Mas de goleiro você vê, tem caras capacitados que goleiro dá atenção especial. Que goleiro não tinha. Na época era goleiro com goleiro que treinava. Não tinha hoje a especialidade que é de hoje. Tá entendendo? Então essa mudança foi sensacional. Você vê o nosso goleiro Rafael aí, pô, na minha opinião, seleção brasileira. E é outro moleque. Outro moleque. É o trabalho que o pessoal faz, né? Tem muita coisa boa aí pra... E nesse aspecto do goleiro, houve uma ascensão. Você pegar os anos 60, era goleiro de 1,70 m. Na tua época já era um pouquinho maior. Hoje, a tua idade de te mandar pro gol. Exatamente. Na tua altura eu te mandar pro gol. É isso aí. Agora, esse detalhe que você falou do profissional específico, se você for verificar direitinho, você vai pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é tudo muito organizado. Você tem o técnico de futebol americano que só cuida da defesa, o outro que só cuida de ataque. Você tem no beisebol a mesma coisa. Você tem no basquete a mesma coisa, uma comissão técnica formada só para posições. É o caminho do futebol brasileiro, é isso? Esse é o caminho.
deficiências, vai. Você tem que. A deficiência, às vezes o jogador não sabe que tem, mas você tem que tirar dele. Não é verdade? Então você tem que fazer. Então, tudo isso que você citou, esse é o caminho, eu tenho certeza que a tendência é melhorar mais daqui para frente, inclusive. Que quando eu jogava, eu mesmo ficava. Pô, tinha 1,94 m, não fazia gol de cabeça, né? Aí eu comecei, eu e o Zé Sérgio, no caso, no Muricy, por exemplo. Pô, eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer aquilo. Tinha uma forca que colocava a bola, você vinha, dava cabeçada. Então eu melhorei de 0, foi 80%. Impulsão. Entendeu? Impulsão, tudo direitinho. Então é isso, o jogador hoje ele tem que ser municiado, ele mesmo tem que ver também os seus defeitos. Que quanto mais ele corrige defeito, melhor ele produz. Né? E hoje em dia tem muitas escolinhas de futebol. Tem. Tem aqueles meninos da vila, inclusive, né? E lá, eles não fazem esse trabalho? Fazem. Os meninos da vila fazem aqui. Eu tive, às vezes eu vou dar um pulo lá para ver os treinamentos. É tudo treinamento baseado ao profissional. É tudo treinamento, tem que jogar que nem o profissional. Já para ir acostumando o esquema tático. Então não adianta o profissional ser 4-4-2 e lá embaixo ser 3-2-4. Um exemplo. Então você tem que. Então é tudo sincronizado. O trabalho de base e o trabalho do profissional. Então a gente sempre tem. A gente está lá para. Lógico, eu não sou treinador, só quem manda é eles. A gente sempre dá opinião, eles pedem palpite, então a gente vai, ajuda o que for necessário. Então faz uma diferença, né? Da época que você era jovem, que você treinava lá na várzea. E as crianças hoje que vão para a escolinha de futebol já começa cheio de técnica e tudo isso. Então. Não, é aquilo que você falou. Escolinha séria, que tem muitos picareta no meio. Que eu sou contra, tipo, de ex-jogadores, por exemplo, ter escolinha e cobrar da periferia. Eu acho um absurdo isso. Tem, não generalizando, tem que escolher bem direitinho. Até vou entrar num assunto muito sério, que é esse negócio de pedofilia também, que tá tendo muito. Isso é um perigo. Cara que nunca viram, não conhece, aparece, o pai, engana o pai. Ilude as crianças, o pai vai dar dinheiro e não acontece esse problema. Então tem que ver direitinho. Tem que ir para lugar sério. E lugar sério tem bastante. Gente, vamos falar novamente de goleiro. Você não acha que os goleiros estão jogando muito fora do gol? Hoje é orientação de treinador também. Hoje o goleiro, ele é um líbero, né? Tá entendendo? Um líbero, quer dizer, ele fica ali, tem jogador. Você vê, os goleiros hoje, eles melhoraram muito com a bola no pé. Joga lá, que ele sai jogando, não é verdade? Então, é coisa de treinador, ele não vai ficar debaixo do pau. Pelo menos se ele ficar debaixo do pau, pode ter um contra-ataque e ele não alcançar. Então ele estando um pouquinho, vai entre a risca da pequena área da grande, então ali é um posicionamento correto. E com a altura maior. Exatamente. Ainda dá tempo de a bola por cima correr atrás, né? Às vezes não. Se o cara for bom. Se for bom goleiro, faz gols. Chega mais. Essa ida de jogadores desenfreada para fora, talentos que muito da culpa também é da nossa mídia, né? Porque o cara faz um gol um pouco diferente, já é craque, já é populado e de repente no jogo seguinte ele põe a chuteira direita no pé esquerdo e vice-versa. Mas essa ida direto, você não acha que isso daí empobrece o clube? Mais o clube do que o futebol, porque o futebol aparece talento. O grande exemplo hoje é o Santos segurar o Neymar, né? Se não fosse o empenho do presidente, estava lá fora. E a mesma coisa o Paulo. Eu acho que quanto mais ficar esses craques aqui, principalmente que vai ser a época da Copa do Mundo no Brasil, eu acho que seria importante. É ilusório lá fora, grana, coisa de empresário. Né? Então eu acho que o Brasil tem condições com os investidores de segurar os seus craques aqui no Brasil. Como o Santos é um grande exemplo disso. O Neymar está aí deslumbrando com a sua categoria. Então, realmente, ir para fora, muitos não se dão bem. Porque muda tudo a vida dele, muda temperatura, comida. Então, isso aí, até ele se adaptar, é complicado. Mas eu acho que os outros clubes têm que seguir o exemplo do Santos. Tentar segurar ao máximo. O meio também é complicado. O meio E você vê o seguinte, o Neymar inventou aquele cabelo moicano. A molecada toda está copiando o cabelo. Seguiram ele, é verdade. A presença do Neymar, a presença do Ganso, a presença de outros craques. Nós estamos nos restringindo aí a esses dois, porque são daqui de Santos.
isto também faz com que a molecada queira É chegar verdade lá. mesmo. Então, eles são exemplo, né? É um incentivo, é um exemplo. Incentivo e exemplo. Porque hoje o torcedor do Santos aumentou muito. A torcida, ontem eu tive no jogo, no Pacaembu, num jogo aí, pô, tá 35 mil pessoas, 25 mil pessoas. Então o exemplo do Neymar, do Paulo, então tem seguidores e muitos seguidores. E você já passou por algum momento que você foi pressionado por conta de resultados? Não, já, passei já. Teve os anos 1980. Eu não queria nada. Tava numa nhaca, sabe? Não queria nada mesmo. Aí, em campeonato importante. O Campeonato Paulista, hoje não sei se é muito importante, mas naquela época era. E aí os caras sentiram, a diretoria, os jogadores, aí fizeram uma reunião comigo lá, né? Eu não gostava disso, de pô, os caras queriam me impressionar. Eu ia jogar o que eu queria, o que eu quisesse, né? Mas aí eu achei uma pressão tão saudável em relação dos diretores e jogadores, porque desconfiavam em mim. Tá entendendo? Eu tava, às vezes não ia treinar, então, pô, eu caí na realidade. Falei assim, caramba, eu vou começar, né? Mas comecei a acelerar meu preparo físico, comecei a ir em todos os treinos, que o pessoal dependia de mim, eles precisavam de mim. Então foi quando coloquei na cabeça, falei assim, caramba, aí comecei, fui artilheiro do Campeonato Paulista, como campeão, e artilheiro do Brasileiro. Então, realmente, para mim, mais uma coisa que eu aprendi na minha vida, você saber respeitar as pessoas, não fazer aquilo que tu quer, né? Então, realmente, para mim foi importante. E futebol é um esporte de equipe. De né? equipe, é. Então, cada um E depende. eu estava fora da equipe. Estava na equipe, mas com o pensamento fora, né? Aí, a partir do momento que eu vim para dentro, as coisas melhoraram, inclusive para mim, e fui convocado para a Copa de 82. Entendeu? Sérgio, existem momentos da vida da gente quando você está bem, assim de amigo, né? E existem os bons e os maus momentos. Nos teus maus momentos, quem te deu a mão? Quem te ajudou? Qual foi o ombro que você procurou? Teve bons momentos na minha vida, a suspensão de 77, que eu fiquei um ano parado, né? E realmente o pessoal some. Família que deu, né? E poucos amigos. Que hoje não adianta, você tem que procurar pessoas que precisam de você. Que precisam de você. Não aqueles oportunistas que chegam em você pensando por dinheiro, por fulano e tal. Então isso aí tem muito tapa nas costas, né? Então você tem que procurar essas pessoas. Eu me cerquei na época de pessoas que não precisavam de mim. Tá entendendo? Os meus amigos até são meus amigos. Lógico que eu ajudava algumas pessoas que mais próximas, né? Como parentes. Então, se você for ajudar todo mundo, você quebra. Não é verdade? Então você tem que ajudar o necessário. Então você tem que cercar de pessoas que não precisam de ti. Se precisar, os caras vão tentar dar golpe, vão tentar, tá entendendo? Os oportunistas da vida. Então isso aí. Eu acho que a vida nossa na época foi um aprendiz para esse pessoal de hoje. Que dinheiro não aceita desaforo. Não é verdade? Então isso aí que é o mais importante. O ambiente de futebol, para a grande maioria, não aparece o que ocorre dentro de um vestiário, dentro de uma concentração. Você tem essa oportunidade, tem esse trânsito livre. O ambiente de hoje é muito diferente daquele que você viveu quando você estava... O ambiente que eu vivi foi um ambiente que eu saí até com os repórteres que cobria o São Paulo, o dia a dia do clube, né? Então a gente sai à noite para tomar cerveja e nunca saiu nada. Tá entendendo? Lógico, algumas coisas parecia, mas eu, pra mim, não estava nem aí. Eu queria mais ir pra noite mesmo, mas o importante é você no outro dia estar trabalhando, não é verdade? Então mudou tudo isso também. Hoje você acabou sua privacidade. Hoje você tem uma coisa que eu sou contra. O Adriano vai para um bar, pega um copo de cerveja e os caras já tiram foto no celular. Hoje é um perigo. Então o jogador tem que estar esperto em relação a isso. Então, na América mudou muito, inclusive temos de tecnologia, mudou bastante. Esse é um perigo. Jogador hoje com bastante dinheiro. Mulher que quer, tudo que quer, então tem que ficar esperto. Porque celular hoje te arrebenta a tua vida. Ele é monitorado. Monitorado no dia a dia. Eu 24 tiro uma base, eu parei de jogar faz muito tempo. Pô, eu pego minha namorada, vou pro restaurante. Pô, e nego, é foto pra caramba. Então, eu não tô nem aí porque eu já parei de jogar. Pra mim é até gratificante isso, né? Mas os jogadores de hoje tem que ficar esperto, tem que saber aonde vai. Que de repente você tá numa boate, num lugar, os caras põem droga. Essa é uma maldade só nesse meio. É um meio
aparecem as meninas pra Então, sair na foto. toda oportunidade, né? Eu lembro de uma declaração, o Serginho tinha assumido o Santos há pouco tempo, uma das várias vezes. E à época o elenco do Santos tinha um monte de bandido daqueles. Que na gíria do futebol é um jogador que sabe o que faz dentro de campo e fora sabe mais ainda. E eu, na rádio, perguntei, Sérgio, como é que você faz para controlar essa garotada? Na época a Cachaça Brasil estava no auge, tinha uns outros botecos aí espalhados. Agora do Buru. Como é que você faz? Eu chego primeiro. Chegava mesmo. Porque noite eu gostava mesmo, não tinha jeito, gente. Minha toca, 5 casamentos foi pro buraco. Mas tudo bem, faz parte do passado. Então, o importante, você pode ir pra noite. Eu sou um cara que ia pra noite, mas não fazia extravagância. Pô, eu queria pegar uma mulher, sair, sabe, tomar uma cerveja com os amigos, mas eu não. E descansar. Porque é duro você ficar a noite toda pra você treinar, pô, você acaba em 8 anos. Então, você tem que ter responsabilidade, isso aí que é importante também. Essa parte do trabalho que você desenvolve no Santos com essa garotada, muitos lugares que você se apresenta, como é o reconhecimento dos garotos? É aquele de senhor? Professor. O professor? Ou Odeio. já vem no papo do boleiro? Odeio que me chamam de professor, porque eu não sou professor. Mas eles pegou esse, né? Professor e tal. Então, é dessa base, cara. Eles vêm também com aquela marra, né? Tem uns que tem marra, tem uns que não tem. Então, realmente, eles me chamam de professor. E para essa garotada, Serginho, que muitas pessoas vão estar mais tarde vendo esse depoimento, fazendo pesquisa, que mensagem você gostaria de deixar, assim? O que você aconselharia? Em primeiro lugar, aconselharia essa molecada que está afim de praticar o esporte, nunca largar dos estudos. Que o futebol e a escola, eles caminham juntos. Porque não é todos que vão dar sorte, né? Um ou outro dá. E pensar o esporte em si, já tira das drogas. Tem que fazer o homem. O esporte faz o homem, né? Então eu acredito que eu posso deixar para eles. Respeitar os pais, os professores, sabe? Longe de drogas, que é o mais importante de tudo. E se vai pro futebol ou não interessa. O importante é fazer o homem ou fazer a mulher. Esse que é meu problema. Vamos fazer uma previsão de futuro aqui, se a gente puder fazer. Você falou que tem outra molecada pintando aí na vila. Ataque ou defesa? Não, tem tudo, ataque, meio de campo, defesa, lateral esquerdo. É um trabalho, não é um trabalho específico de um centroavante ou de um zagueiro. É trabalho específico para lateral direito, para quadro zagueiro, para meia, para volante. É um trabalho geral do Santos. Quer dizer, vocês pegam um jogador que quer, bom, eu quero ser lateral direito. Às vezes você manda o moleque para lateral direita, você não vê que ele é lateral. Você vê que ele é ponta direita, por exemplo. Você vê que ele é centroavante, você vê que ele é volante. Então, a gente fica olhando até encaixar direitinho. Então, esse aí é o grande trunfo nosso também, é esse. Entendeu? Eu tenho acompanhado jogos abertos regionais, e geralmente o Santos manda um sub-17 para jogar contra juniores, enfim. E aparece um moleque que realmente impressiona. Tem a garotada que impressiona e pela pouca idade. Mas o jeito como bate na bola, o jeito como se posiciona... No bater na bola você já sabe se joga ou não. No andar a gente já sabe. Se vai estudar. No andar. No bater na bola a gente vê. Ih, pode tirar aí. E outra coisa, o pior momento é você dispensar a molecada, cara, que não serve. Esse é o pior momento. Então, não é o coração, aí já é a razão. Né? É uma dó desgramada, mas não tem jeito, cara. Então, esse é o pior momento nosso. O pior é convencer o pai. Convencer o pai, porque o pai acha que todo filho é craque, né? O pai do jogador está pior do que mãe de mim. Tá pior de mãe de mim, é verdade. Bem pior mesmo. Serginho, você é paulista, apaixonado por Santos. Em Santos, qual é o local assim que mais te apetece, que você gosta de ficar, olhar, que é o lugar que você acha que é mais bonito? A praia. Então, o Santos é a Baixada Santista para mim é tudo maravilha, né? Mas o que mais curto, nesses dias de folga que eu tenho, é ficar na praia, vendo aquelas pessoas bonitas, né?
vendo os amigos, fica naqueles carrinhos que fica vendendo aquela cerveja. Esse é o lugar que eu mais gosto. E me queimando, né? Me queimando, né? Que a gente fala que Negrão é vítima do sol, né? A paisagem, né? Bom, você tem mais alguma coisa que você gostaria de contar? Assim, no esporte, alguma coisa engraçada que aconteceu, algum momento hilário que a gente pudesse lembrar, recordar? O momento que eu falo, não tem um momento assim, o pessoal vê. Meu momento, eu gostava muito de, quando você estava no São Paulo, eu tinha uma namorada que ela, concentração era às 10, né? Ia dormir à meia-noite, eu tinha uma passagem secreta pelo Morumbi que ela vinha me pegar à 00:30. E eu saía com a roupa da concentração. Não que eu ia fazer essa bagunça, a gente gostava de ficar junto, nem ia beber. Eu preferia ficar com ela do que ficar com 30 lá na concentração. Tá entendendo? Então, realmente, esse foi um dos momentos mais, que depois eu contei, estou fazendo um livro aí também, vai sair tudo, quero convidar vocês também depois. E, então, fazia isso. E você tinha uma passagem secreta? Eu tinha uma passagem secreta lá, tinha que dar a volta no Morumbi, mas eu saía pra rua. No estádio lá? No estádio, tinha uma passagem lá que ela me pegava do outro lado. Você vê, nunca saiu em lugar nenhum. Tá entendendo? Então. E depois você voltava? Depois ela me deixava lá, eu voltava pra mesma passagem, ia dormir e ela ia embora. Ficamos fazendo isso aí uns 10 anos, você acredita? 10 anos de namoro? 10 anos, né? O Serginho tinha um esquema quando ele já estava aqui no Santos. Campeonato Paulista. O Santos jogava aqui na Vila. Jogo seguinte, São José do Rio Preto. 12 horas de ônibus. 12 horas. Aí ele tomava um cartão vermelho, tomava Eu um tinha, cartão amarelo. na minha casa eu tinha uma tabela do campeonato todinho. Vila Belmiro, sim. Rio Preto, não. Vila, sim. Marília, não vou, nem morto. Aí, e assim por diante, E tinha um repórter na E não ia mesmo, não adianta, não ia. Ninguém me convence. Eu não. Cartão amarelo, não era, mas depois não dá pra ir. Eu falei assim, manda outro garoto que tá precisando aparecer mais do que eu, vai por Deus, cara. E tinha um repórter da Rádio Atlântica, o Sérgio de Oliveira. Sérgio de Oliveira. Teu xará. E ele chegava no final e falava assim, bom, Serginho, ele falava, ô xará, nos vemos lá em Rio Preto, né? Boa viagem pra você, eu não tenho parente lá. Te vejo segunda. Eu não tenho nenhum parente lá, boa viagem. Essas são as histórias. Isso aí até hoje acontece. É isso aí. Isso é normal. Isso é mole. Normal. Teve um treino na Vila Belmiro. O Santos estava para fazer a final do Paulista. Foi Paulista, né? Que os caras começaram a pegar no pé do Gilberto Sorriso. 3 moleques na arquibancada. Começaram a Você xingar, lembra lembro. Lembra disso? Qual foi a tua reação? Não, 3 caras, não era nem moleque, não, 3 caras. 3? Aí eu não. Pô, a gente numa fase boa, cresce pra uma final. Foi quando pulei o alambrado, né? Aí saí correndo até dos caras na Vila Belmiro. Aí pegaram os caras lá fora, a hora que a gente chega perto, você vai. Entendeu? Porra, meu. Então, tinha um segurança no Santos. que era o Pascoal. Pascoal, É. que já foi também. Foi quem segurou. Ele que tentou. Rodolfo Rodrigues. Eles iam passar a mão. Márcio Rossini. Bom, Dema. Toninho Carlos nem foi. Toninho, Dema. Tentaram segurar, não conseguiu. não segura não. Aí que- Mas foi. Pascoal Graças a Deus o abraçou. Pascoal tava lá. Senão os meninos não se dão mal. Serginho, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós queremos te agradecer a sua presença, o seu depoimento. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço, né? Foi legal, conversa espontânea, né? Espero ter agradado a todos aí. Na hora que precisar, tamo aí, tá bom? Um beijão pra todos aí, tá? Beleza, obrigado.